E aí, tudo certo? Olha, quem estuda para concurso sabe bem qual é o maior desafio, né? É uma montanha de matéria para estudar e o tempo parece que nunca dá. Mas e se tivesse um jeito de virar esse jogo? Nesta análise, a gente vai desvendar uma estratégia para focar no que realmente importa. Para começar, vamos encarar a realidade de frente. A jornada de todo concurseiro geralmente começa com isso aqui. Um edital que, sem brincadeira, passa fácil das 1000 páginas. É um volume de conteúdo que parece não ter fim, né? Feito para cobrir absolutamente cada detalhe de uma disciplina. E aí, quando a gente se depara com um monstro desses, a pergunta que não quer calar é essa: dá para estudar tudo isso? A ansiedade de tentar absorver cada linha, cada artigo, cada notinha de rodapé é uma coisa real que paralisa. Mas sabe, talvez a pergunta certa não seja se é possível, mas sim se é inteligente tentar fazer isso. E é aqui que a gente chega no ponto central, no verdadeiro dilema do concurseiro. Como é que a gente lida com essa avalanche de informação sem surtar, sem ter um burnout antes mesmo de chegar o dia da prova? Pois é, aquela ideia tradicional de sentar e ir avançando página por página, do começo ao fim do edital, isso é uma cilada. Esse método linear não só é super ineficiente, como ele ignora uma realidade estatística fundamental de como as provas são de fato elaboradas. É literalmente a receita para o esgotamento. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. Existe uma solução. E não é estudar mais horas, não. É estudar de um jeito mais esperto. A resposta está num conceito muito poderoso, conhecido como o princípio de Pareto. O que é esse tal de princípio de Pareto ou a regra 80-20? Basicamente, ele diz que, na maioria das vezes, 80% dos resultados que a gente tem vem de apenas 20% das nossas ações. Quem sacou isso foi um economista italiano, o Vilfredo Pareto. Ele percebeu que 80% da riqueza da Itália estava na mão de só 20% da população. E o mais interessante é que essa proporção aparece em quase tudo na vida. E olha só como isso ilustra bem o poder dessa regra para concurso. O que esse gráfico está mostrando é que cerca de 80% da sua pontuação na prova tende a vir de apenas 20% do conteúdo do edital. O grande pulo do gato é saber identificar e dominar essa pequena parte que dá mais resultado. Ok, a teoria é fantástica, né? Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que a gente acha esses 20%? No meio de tanto assunto, como saber o que é mais importante? Bom, vamos ver o passo a passo. O caminho para encontrar esse filé mignon do edital é bem metódico, é um trabalho baseado em dados. O primeiro passo, fazer uma análise estatística das provas anteriores da mesma banca. Depois, você começa a identificar os padrões, os temas que se repetem o tempo todo. E por último, claro, é priorizar o estudo intensivo desse núcleo duro de conteúdo. Agora, o que é muito interessante aqui é a matemática por trás disso tudo. A distribuição dos assuntos na prova não é aleatória. As bancas, seja a FGV, Sebrasp, FCC, tanto faz, elas têm limitações logísticas e pedagógicas, então acabam focando nos temas que consideram mais relevantes. Isso cria uma certa previsibilidade, e é aí que está a nossa vantagem. Beleza, mas como é que a gente coloca essa filosofia para funcionar no dia a dia de estudo? O que realmente muda entre estudar desse jeito estratégico e continuar no modelo tradicional, aquele que deixa a gente exausto? A grande sacada é essa aqui: inverter o jogo. Em vez da gente tentar adivinhar o que a banca vai cobrar, a gente vai usar uma técnica poderosa para que ela mesma revele quais são as suas prioridades. E essa técnica é o famoso estudo reverso. Pensa no estudo reverso como um radar superpotente. Você começa resolvendo uma quantidade enorme de questões de provas passadas. Centenas, até milhares, se for o caso. Fazendo isso, os padrões, eles simplesmente pulam na sua frente. Você começa a perceber que, em direito constitucional para a banca X, por exemplo, o artigo 5º não só cai sempre, como as questões são quase sempre sobre os mesmos incisos. Esses temas, esses conceitos, as pegadinhas, elas se repetem sem parar. É a própria banca te dando o mapa da mina. E agora, olha só que importante essa tabela. Ela coloca os dois modelos lado a lado. De um lado, o estudo linear, que tenta cobrir 100% de tudo, mas de um jeito superficial. Resultado? Baixa eficiência. Do outro lado, o modelo estratégico de Pareto. A gente foca em só 20 a 30% do edital, mas com um nível de profundidade altíssimo, de maestria mesmo. A pontuação final é bem parecida, mas a eficiência medida em pontos por hora de estudo é máxima. É a diferença entre correr em círculos e pegar uma via expressa direto para o seu objetivo.
E não para por aí. Os ganhos não são só na nota, não. Usar a regra 80-20 tem um efeito gigantesco na saúde mental do candidato. E a gente sabe que isso é um fator que muitas vezes é deixado de lado, mas que é totalmente decisivo para a aprovação. Pensa bem, focar no que importa de verdade diminui e muito aquela sensação de sobrecarga, de ansiedade. Quando você vê seu progresso rápido nos simulados, a motivação vai lá para cima. A confiança aumenta porque ela é baseada em resultados de verdade. E o mais importante, essa estratégia libera tempo. Tempo para descansar, para ter uma vida social. Isso torna a jornada de estudos algo sustentável a longo prazo. Então, vamos amarrar tudo isto numa filosofia de aprovação. O que a gente precisa levar daqui para mudar de vez a forma de se preparar? Olha, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. A regra 80-20 não é desculpa para ser preguiçoso ou para estudar menos. Pelo contrário, é sobre ter intensidade e foco total. É pegar 100% da sua energia, da sua dedicação e aplicar de forma cirúrgica naqueles 20% do edital que, de fato, vão te garantir a maior parte dos pontos. No final das contas, o recado é simples e direto. A aprovação não é um prêmio para quem mais se esgotou, mas para quem soube usar a energia do jeito mais inteligente. O objetivo é a eficiência máxima, não a exaustão total. E aí, essa abordagem estratégica fez sentido para o seu plano de estudos? Se sim, considere se inscrever aqui no canal para mais análises como esta. Até a próxima!